Fala pessoal, uma ótima noite, uma ótima sexta-feira à noite para vocês. Seja bem-vindo aqui a mais uma live da Twitch. Seguimos aqui analisando as escolhas das equipes no NFL Draft, as escolhas boas, as escolhas ruins, as escolhas que fazem os torcedores arrancar os cabelos. E assim, hoje eu vou falar de Denver Broncos. Quem sabe o meu amigo Matheus Pinheiro dos canais ESPN é um grande fã do Denver Broncos, mas conversei com ele. Tá tudo acertado. Hoje eu tô com um grande, assim, uma honra estar aqui comigo hoje. O Pedro Pinto, o cara que é uma referência no futebol americano para todos nós. Já vou até colocar ele aqui na live. Pedro, primeiro de tudo, boa noite e obrigado que você tá participando aqui com a gente. Boa noite, cara. E assim, eu que agradeço o convite, estar aqui. Acho que, cara, eu agradeço as palavras aí. Acho que o principal que eu falo é, cara, acho que toda essa comunidade aí da NFL no Brasil, acho que todo mundo faz um trabalho importante, cara. Porque dá pra dizer tranquilamente que 95% pra cima dessa galera aí não ganha um centavo com isso. Não, Faz por pura paixão e amor ao esporte. E, cara, eu tenho que te parabenizar porque você agora é oficialmente the guy from Brazil. Então, pra sempre. é, o, tra- o trabalho que você fez, cara, tipo, você foi fazendo e eu acompanhando, assim, tá, pô, ele conseguiu umas boas 4, 5 entrevistas aí, tá maneiro. Aí eu olho de novo e eu, porra, já tem umas 12, 15 aí, tá maneiro. E foi continuando. Eu falei, cara, esse nas tuas palavras, né? Igual a mim, o Rafão, esse aí tem probleminha, cara. Tem um probleminha isso aí não é coisa de pessoa normal, não. A gente brincava lá na época da redação do Esporte Interativo que só tinha doente mesmo, assim, fazendo aquilo lá, e o pior é que é assim que é bom. A gente gosta Sim, desse jeito se, mesmo. se, a, se o bichinho do esporte não te picar, não tem jeito, você não É isso consegue. aí. Bom, gente, lembrando, vocês podem ir mandando suas dúvidas, seus comentários aqui no chat que a gente vai comentando, conversando conforme vai se desenrolando. Se você ainda não está seguindo aqui o canal da Twitch, siga, por favor. Se quiser dar um donate, agradeço ainda mais. Se quiser dar um sub também, qualquer forma que você possa ajudar, tá valendo, né? A gente conversou aqui uns minutinhos antes de entrar ao vivo que eu falei que foram 60 faculdades, né, no final das Mano, contas, 201 jogadores e assim, eu falo com tranquilidade, sem querer assim ser pedante nem nada que acho que não tem um trabalho parecido muito nesse nível em português pra galera. E não tem mesmo assim, não. Eu afirmo, não tem. e Não tem, diariamente, e não tem. diariamente eu fico feliz porque assim, alguns caras com quem eu falei que não foram draftados estão assinando com as equipes. Então todo dia a tabelinha tá sendo atualizada. Então, pra quem quiser dar uma conferida em tudo isso, lá no meu Twitter eu deixei uma tabela bonitinha, separadinha, time por time, dos 32 da NFL que você pode conferir pra onde foi, quem trouxe, quem não trouxe. Já dando boa noite pro Rodrigo que tá aqui, pro Grati. O pessoal mandou: existem as escolhas boas, as escolhas ruins e o Texans. Sim, também concordo com isso. Mas assim, o assunto hoje é Denver Broncos, né, Pedro? Uhum. Quando você participou da live com o pessoal do On The Clock, tem aquele vídeo perfeito da sua reação, Já já conhecido conhecido. já da galera. Mas antes da gente chegar naquela. Lembrando que hoje, gente, o clubismo está mais que liberado, é autorizado, eu recomendo, inclusive. Mas assim, antes do draft começar como um todo, o que você analisava como uma ou como as principais necessidades que Denver precisava atacar no draft? Então, a equipe do Denver, vamos deixar a posição de quarterback separado, porque isso é uma questão de. Independente do time que você tá, você sempre tem que pensar ou no titular ou no reserva de alguma forma, porque você nunca sabe o que pode acontecer. Olhando para o resto do time, um time com pouquíssimos buracos, pouquíssimos problemas a serem resolvidos. Posição Sim. de safety muito tranquila, com o Justin Simmons ficando e o Kareem Jackson voltando. Defensive line bem, com as renovações encaminhadas. Edge rushers bem. Offensive line bem. Né? Coisa que acho que o torcedor do Broncos, no geral, não esperava que fosse essa situação hoje, mas está bem de linha ofensiva. Teve essa lesão Sim. agora do Jawan James, mas Uma isso aí são situação outros bem 500. infeliz, né? Porque não é a Bem primeira, né? infeliz. Assim, é aquela brincadeira também que o torcedor do Broncos fala. Tipo, não tem nem como a gente ficar chateado que o cara não jogou.
O cara simplesmente não jogou, não existiu no Denver Broncos. Então, falar que foi perdemos um excelente jogador. Não sei dizer, porque o cara não jogou, entendeu? Então, não dá pra dizer. Pelo que eu lembro dele numa certa equipe da Flórida, tem boas lembranças. Você sabe bem, você sabe bem. Então, é, running back é aquela coisa que acho que a cada ano que passa a gente vê que se você encaixar um cara ok ali, a linha ofensiva faz um bom trabalho, o resto se encaixa. Recebedores bem, tight ends bem. A questão era reforçar algumas posições, que a gente viu isso acontecendo no draft, mas o principal ponto de interrogação, e segue sendo um ponto de interrogação, Sim. é a posição de quarterback, porque todo mundo está cansado de saber nessa franquia que você não consegue ganhar um título sem quarterback. O pessoal lembra, pode até falar, mas o Seahawks ganhou justamente em cima do Broncos sem um quarterback. Mas o Russell Wilson é um dos melhores quarterbacks da liga hoje. O Seahawks Podia não estar com a indo... maturidade que ele está hoje, mas não era um cara Exatamente. assim ruim, né? Exatamente. Na época, a gente já sabia que tinha sido uma escolha acertada por parte do Seahawks. O pessoal já falava, quando for renovar, vai renovar por muito. Né? Então você tem que ter... Joe Flacco. O Joe Flacco não é um super quarterback, mas ele engatou uma sequência de 4, 5 jogos que ele estava jogando como o melhor quarterback da liga e resolveu, entendeu? E conseguia manter o time dele vivo nos jogos o suficiente para conseguir chegar nos playoffs. Com certeza. E o Broncos não tem esse cara no elenco. Não tem, né? Assinou não, trocou pelo Teddy Bridgewater. Tem o Drew Lock, que eu não confio desde o processo pré-draft dele, não confio no Drew Lock, continuo sem confiar. E aí, enfim, a gente vai acabar já entrando, né, na classe do draft, que teve aquela minha reação com o pessoal da clock no tweet do Rafão. Que é totalmente justificável antes da gente totalmente chegar à justificável. escolha. E assim, aquela coisa também que vale parte do contexto para o pessoal que de repente não acompanhou. Eu estava adiantado em uns 20, 30 segundos. Aí, quando assim, 1 minuto antes da escolha, eles falam, Pepe, você tá adiantado aí uns 20 segundos. Quando sai a escolha, não fala. Aí eu, beleza. Pum, saiu a escolha. E eu tô, com a cara ali, né, na live. Aí eu, respirando, já pensando, mano, viajaram. Aí passaram 5 segundos, eu, puta que pariu, meu irmão, já tá... Vai 5 anos sem QB, mano. Aí passa mais uns 10 segundos, eu, esses caras são muito incompetentes, cara. Eu segurando, até que, né, spoiler, sai que é o Patrick Surtain, que olhando só pra ele, um excelente jogador. Exatamente. Excelente jogador, fantástico, olhando só pro cara, vai ser titular por muitos anos. Mas, meu amigo, Justin Fields no colo. E o engraçado é que a gente teve a gente teve a sua reação, a gente teve a reação do Chodini, né, que também torce pro Denver Broncos. Cara. E assim, todo dia, gente, durante o dia da live do time que eu tô falando, eu sempre solto lá no meu Instagram pro pessoal dar uma avaliada, né, as picks que eles consideraram boas e ruins. Todas elas tiveram mais resposta sim do que não, que até de certa forma é o esperado, porque o torcedor tenta acreditar mais no time, né? Mas assim, a do Patrick Surtain ficou bem dividida e eu vou até abrir o voto aqui, não é Big Brother, mas é voto aberto. O Pedro Pinto votou não, né? Obviamente. Votei não, não tem como, cara, não tem como. Mas assim, a gente vai falar do Patrick Surtain. Olha, pra mim era o melhor corner da classe, um cara muito completo. Os problemas que a galera vê nele como, ele não tem muito o que se desenvolver na NFL. O cara jogou no melhor programa defensivo do college football. Se o cara já tá pronto, melhor ainda, sabe? É menos trabalho pra essa comissão. A gente sabe que o Vic Fangio é um cara que sabe fazer muita coisa com defesa, mas se ele tem um cara lá que, já vai marcar em homem a homem, já vai marcar em zona, o cara já tem uma inteligência que a gente sabe que os defensores de Alabama trazem pra NFL, mano. É uma escolha que, se o Fields não tá na conversa, a gente estaria só elogiando essa pique. Com certeza. Acho que passa exatamente por isso, né? Sim. Que era um dos melhores prospectos da classe, estava aí. Dependendo da pessoa com quem você conversasse, poderia se dizer que ele era um dos blue chip players dessa classe. Você chega a esse ponto, né? Da qualidade que ele tem. Mas passa pelo contexto, cara. Acho que a gente tem que sempre lembrar do contexto. Você é um time que você não... Se você sabe que você, desde que ganhou no último ano do Peyton, você não tem um quarterback decente no seu elenco. Todos que passaram até agora não deram certo. Claramente não deram certo. Não foi uma coisa de, por pouco. Não, claramente não deram certo. Nenhum deles. Paxton Lynch, né? Assim... Paxton Lynch, Trevor Siemian, o Mark Sanchez foi contratado, basicamente não jogou. Joe Flacco, o Drew Lock, Case Keenum. Então, assim, foi passando por
quarterback atrás de quarterback atrás de quarterback. O Brett, que foi cortado agora, que jogava no Bengals. Eu esqueci agora. Enfim, foi cortado agora. Também chegou a jogar uma partida ou outra. Foram várias, em resumo, várias apostas que no final, assim, não foram apostas caras. Jeff Driscoll, o pessoal mandou aqui no chat. Jeff Driscoll, isso. Assim, boa. Valeu, não for, o Rodrigo Veloso até que tá participando aqui, ele mandou que se pode ser clubismo, o clubismo tá liberado, ele mandou Broncos no Super Bowl. Então, queria muito poder falar isso, cara. E vamos aproveitar que a gente ainda tá falando de quarterback antes da gente ir a fundo nas escolhas. Esse é um dos nomes que eu mais amo, que tá sempre aqui no meu chat. O Cabeça Gigantesca mandou uma pergunta assim: Ted Bridgewater ou Drew Lock? Quem é melhor hoje pra você? Eu particularmente, eu tenho um gosto pelo Ted Bridgewater, que eu acho que a galera derruba ele demais pra mim. Assim, não é um super craque. Você não, assim, eu penso dessa forma. Você não vai ganhar jogos pelo Ted Bridgewater. Mas você também não vai perder jogos por causa do Ted Bridgewater. Perfeito. E Drew Lock, você perde jogos por causa de Drew Lock. Perfeito. Pra mim, isso já é um diferencial. Perfeito. Acho que a questão hoje é essa, né? Nesse momento, acho que se você for avaliar a situação dos dois, né? O Bridgewater já é um veterano, um cara que está com um ano de contrato. A ideia, né, pelo contrato dele, é que ele venha para ser um veterano reserva. Drew Lock está indo para o seu terceiro ano. É um cara que a gente está vendo se evolui ou não. Então, eu hoje coloco o Teddy Bridgewater um pouco melhor por essa questão que você falou. É um cara que você não vai ganhar por causa dele, mas você também não vai perder por causa dele. É um cara que vai evitar os erros. Sim. Mas eu não lembro quem falou isso no Twitter. Eu peço perdão por não dar os créditos. Pode ter sido até o Davis, mas não tenho certeza. Se chegar o dia de definir um titular e tiver aquele assim, não sabemos ainda quem é o melhor, essa vaga do Drew Lock. Essa vaga do Drew Lock, porque é um cara que, por mais que não seja mais o John Elway o GM, o John Elway ainda tá lá, tá acima do GM agora, ele não manda nas escolhas de elenco, mas ele tá acima do GM, ele que contratou o George Patton. E com certeza ainda rola uma pressão de, se vocês estão na dúvida, Drew Lock, quem escolher o cara, a gente tem que ver se ele vai dar certo ou não. Sim. Então, hoje, se eu tivesse que botar uma grana hoje, eu apostaria que Drew Lock vai ser o titular na semana 1. Sim. Mas se chegar e entrar pre-season, os mesmos erros se mantiverem, continuar demonstrando a inconsistência em pré-temporada, e o Teddy Bridgewater entrar e mostrar que, cara, eu posso não arriscar, eu posso não ter o melhor braço, eu posso não ser um super craque, mas eu tô acertando as leituras, peguei o playbook rápido, o time confia em mim, e isso é uma coisa que é muito importante na posição de quarterback. Se você, como técnico, perde o feeling do vestiário, e o vestiário tá não apoiando um cara abertamente, ou queremos que o fulano seja titular. Mas que você tem um pouco mais de confiança. Isso, assim, o cara, você vê que ele tem o carisma do vestiário. O exemplo que eu mais gosto. Um pouco pra ele. O exemplo que eu mais gosto, sendo torcedor de Miami, foi a situação Tua e Fitz ano passado. O elenco todo, o vestiário todo, em entrevistas a galera falava: a gente entende que o futuro é o Tua, mas a gente gosta demais de jogar pro Fitz. Sim, perfeito. E isso é honesto, porque assim, se o quarterback é bom, é um cara que abraça o projeto, que os jogadores gostam, esse tipo de coisa vai acontecer, né? Só mandar um abraço pro Cutter, que começou a seguir aqui o canal, ele falou quanto tempo, a gente gravou um podcast lá pro pessoal do Disinformation, a gente destrinchou um pouco toda essa situação do Aaron Rodgers, segunda-feira tá no ar, batemos um papo bem legal, discutimos muitas coisas lá. E o Rodrigo Veloso mandou, a média de pontos do Broncos em 2020 foi 20,18. Com o time melhorando em todas as posições do ataque e com o Ted Bridgewater, é possível sonhar com 28 pontos por jogo? Eu acho que, assim, se o jogo terrestre for, assim, esse time do Denver, seja Ted Bridgewater ou seja Drew Lock, ainda mais depois que trouxe o Javonte Williams no draft, o foco desse time é run first. A linha ofensiva foi montada para isso e os quarterbacks não te dão um potencial para assim, a gente vai passar, abrir o buraco e vamos correr. Esse time vai correr, abrir buracos no fundo e vai tentar passar a bola. Eu pelo menos vejo dessa forma porque os dois quarterbacks, como a gente tá falando, né, não são caras que tem uma diferença tão grande de um pro outro e não são caras que vão pôr o time embaixo do braço e garantir vitórias, né?
São dois quarterbacks, acho que é exatamente isso, não tem muita diferença, o pessoal pode até falar, são estilos muito diferentes, mas a diferença no resultado é muito pequena, Sim. né? Acho que nas nossas opiniões aqui, a diferença no resultado final vai acabar sendo muito pequena. Eu não vejo esse time fazendo 28 pontos por jogo. Não vejo porque a NFL hoje é um jogo aéreo, não é um jogo de ground and pound. Você conseguia até, bota aí, 2016, 17, ser campeão na base da defesa, né? Que o Broncos foi em 2015, que o Peyton Manning não existia mais. O Peyton Manning que Sim. jogou aqueles playoffs e aquele Super Bowl foi um Peyton Manning que estava lá pelo conhecimento mental dele do esporte, Exatamente. de colocar o time nas situações ideais. Por isso que eu até adorei, só desculpa te interromper, por isso que eu Claro, adorei que claro. quando ele ganhou, ele se aposentou. Eu achei perfeito, sabe por quê? Porque Sim. ele não correu o risco de jogar mais uma temporada, jogar mal pra caramba e assim, meio que não manchar, porque pô, o cara foi 2 vezes campeão do Super Bowl, um dos maiores quarterbacks da história. Mas assim, o cara entendeu que aquela temporada falou, mano, não dá mais. Eu Uhum. ganhei, eu não tenho mais pra onde fugir, mano. Deixa, o barco tem que ir embora. E ele virou um dos maiores merchandisings da NFL. Pra quem Uhum. acompanha às vezes o Game Pass ou coisas assim, as melhores propagandas do mundo contam com Peyton Manning agora. Não, a dele de Super Bowl, assistindo, torcendo pro Falcons, aquela ali, essa é uma das mais engraçadas de todas. E acho que exatamente cai nisso, né? Que curiosamente com o Broncos é a segunda vez que acontece. O John Elway ganhou o segundo e aposentou, o Peyton ganha o seu segundo e também aposenta, Sim. e acaba sendo isso. Isso é um fator que é muito triste quando você consegue lembrar de um quarterback ou de qualquer jogador, e mais especial um quarterback, porque as outras posições você vê muitas vezes um declínio gradual, Sim. e aí acaba sendo parte da trajetória natural. Quarterback, quando começa o declínio, geralmente é uma coisa muito brusca. E Geralmente. é um negócio que é muito perceptível de um ano pro Isso. outro, né? E você começa a sentir pena do cara. Sim. Que Drew foi o que Brees, por aconteceu. exemplo. Drew Brees, mas pro Nossa. final tava. Não chegou a ser como foi Brett Favre e Peyton Manning, mas tava começando já, tipo assim, pô, o cara não tá aguentando mais. Não tá dando. O Brett Favre, o final, foi uma coisa assim, muito triste de ver. E o Peyton tava arriscando fazer isso se ele voltasse. Sim. Arriscando. Ainda bem que ele aposentou. E ainda bem também que o Brock Osweiler ficou irritadinho que tiraram a vaga dele no meio da temporada. E aí não foi o Broncos, ficou entubando aquele salário monstruoso Assim. desnecessário. Mas hoje a NFL é um jogo aéreo. É um Sim. esporte que se você não tem um quarterback que consegue passar bem essa bola, que tem que ser agressivo, Sim. tem que buscar esticar esse campo. Não precisa ser o braço mais forte, porque braço forte na NFL, O cara, o Peyton Manning pessoal... mesmo é a prova de que você não precisa ter um braço mais forte da Exatamente. NFL. E é só pra Exatamente. completar. O Ah. Rodrigo mandou aqui, mesmo com Judy, Sutton e Fent, assim, vão ter jogos que esse time pode emplacar mais de 28 pontos? Com certeza. Vão ter jogos e jogos, mas você manter 28 de média é É um muito pouco alto, eu acho. complicado. Muito alto. Muito, especialmente um time que vai focar em correr essa bola. Sim. São muitos fatores que entram. Você vai ganhar de pouco em pouco, os seus drives vão se estender, o relógio vai rodar mais. Não é um time explosivo como um Kansas Não é City um Chiefs time. da vida. Exatamente. Tem os elementos para se tornar um time explosivo, mas não tem o quarterback para fazer isso. E a questão, às vezes, pô, mas o cara não tem braço. Às vezes esse aspecto de o cara conseguir lançar a bola tão longe, o pessoal exagera um pouco, porque um Exatamente. time lançar essa bola 3, 4 vezes no fundo, num jogo, é muita coisa. É muita coisa. E eu digo no fundo assim, passe de 40 jardas ou mais. Exato. Você vai ver se você vê um time fazendo 5, 6, 7 vezes, é considerado muito, acima da média. E na real, Então, é raro. eu vejo até como um problema, né? Porque se você tem que esticar tanto o campo assim pro seu ataque rodar, ele não é Perfeito. funcional. Perfeito. O Pedro, ele é treinador de quarterbacks na equipe do Vasco, né? Do Rio de Janeiro. Então ele Fui. foi. Infelizmente não estou mais lá, porque né, a vida segue, faz Perdão, parte. peço até Não então tem mais tempo. desculpa. Não, que isso, problema nenhum. É, Alguma. Aí ninguém aqui é profissional. e ele Ninguém ganha pra isso. já foi um grande quarterback desse nosso futebol americano, viu? Pra quem Não, pô, não fala, sabe. fala grande não, que era bem mais ou menos. Vamos falar verdades aqui. Vamos falar verdades. É, Era ok, era um bom titular. Um bom titular. você era para a NFL que o Drew Lock é para o Denver Broncos. Não, aí também não. Aí também não. A comparação que eu costumo fazer é assim, o meu estilo de jogo se resume um pouco a mais para um Joe Flacco mesmo. Era um cara que assim
jogava mais no pocket, entendeu? Tinha que ter um time mais run first, uma boa defesa. Os passezinhos aí de até 5, talvez 10 jardas funcionavam. E meu melhor passe era gol. Disparado o melhor passe, todo mundo jogava comigo, era gol. Gol acertava todas. Agora, você fala, vamos expandir um pouco esse ataque, fazer uma skinny post, tentar fazer umas deep outs de 20 jardas, aí você quer turnover, mano. Quer turnover? Eu te entrego um turnover tranquilo. Não vamos forçar a barra também, não. Mandou aqui, ó. O PP era um QB sólido, um Jimmy de lindão. Ó, o Rodrigo Veloso mandou, eu falei isso porque ficamos sem muitos titulares e mesmo assim 20 pontos por jogo, então fiquei na esperança de com o Ted e todos sem lesão. É aquilo que a gente fala, com o Ted, essa linha ofensiva, por exemplo, a gente tem que entrar pra falar de draft, nós estamos quase meia hora aqui, ainda não falamos de draft. Mas assim, algumas peças até que o time trouxe, eu olho com bons olhos, principalmente o meu draft crush eterno, Quinn Miners, que foi nessa terceira rodada. O time tem ali um potencial bem legal, mas assim, a gente tem que considerar que quando você joga primeiro, como a gente falou, o conceito de run first, você pensa em gastar relógio antes de pontuar, sabe? A sua meta não é touchdown todo drive, a sua meta é gastar relógio, field goal e se virar um TD, melhor. Sua meta é diminuir a quantidade de Exatamente. posses que seu adversário terá na partida. Porque se você pega sei lá, eu não lembro qual é o número exato agora, mas 7 posses por jogo, 8 posses por jogo. Se você consegue cortar 2, você está diminuindo as possibilidades de pontuação do seu adversário. Então, o foco do run first é você manter essa posse de bola, não entender que você não é o time que vai mais pontuar, mas você está tirando posses do adversário. Exatamente. Isso que é o mais importante. Então, o foco do Broncos, acho que, pelo menos por curto prazo, talvez médio, numa divisão que você tem o Chargers e o Chiefs, eles estão buscando tirar posses de bola da mão deles. Exatamente. Você ganha do Mahomes não deixando ele jogar. Essa é a melhor estratégia que existe. Bom, mas vamos entrar, vamos focar agora essencialmente nas escolhas. Bom, Patrick Surtain a gente já falou. Como jogador, é uma bela escolha pelo jogador. Pra mim era o melhor corner da classe, ainda mais depois de todo aquele problema que o Caleb Farley teve da cirurgia, não fez pro day, demorou muito pra operar e tudo mais. Então, pra mim, ele era o melhor corner dessa classe, mas a altura que ele saiu, principalmente por conta do Justin Fields, não era a escolha que acho que muitos torcedores do Denver Broncos teriam feito. Escolha complicada, perdão, é que eu ainda fico incrédulo. É muito legal, porque eu falo Patrick Surtain, você vira o olho, olha pro lado. Não, cara. E o pior é que, assim, é triste até pro próprio Surtain, porque se o Fields explode, ele vai para sempre ser o cara que o Broncos abriu mão dos Fields para escolher. Ele vai para sempre ser esse cara. Ele não tem culpa nenhuma disso. Ele é um excelente jogador. Eu acredito, assim, de verdade mesmo, que ele em breve vai se tornar o melhor corner do Denver Broncos e um dos melhores, possivelmente, da liga. Eu acredito nisso mesmo. Só que se o Justin Fields vingar, vai pra sempre ser o cara que o Broncos abriu mão. É que nem a estigma que todas as 9 escolhas vão ter antes do Patrick Mahomes. Assim, Isso, exatamente. É inevitável, e é o que a gente fala, é a narrativa. A narrativa vai ser sempre essa. Ó, é isso aí. 9 times foram burros e passaram o Patrick Mahomes, entendeu? Mas bom, vamos lá. Na segunda rodada, a equipe deu um trade-up para a escolha número 35. Olhando pelo lado do Miami Dolphins, acho que deu esse trade-up com medo que esse cara fosse sair para Miami, o que eu acho que é um medo justo. Até por isso eu gostei, não gostei como torcedor de Miami, mas gostei pelo movimento, que foi subir para 35 para selecionar o Javonte Williams, running back de North Carolina. Nessa classe de running back, onde a gente não tinha nenhum cara assim muito, muito chamativo, eu gostei da escolha. Acho que é um cara que chega ali para ser um bom número 2 atrás do Melvin Gordon. E conforme a temporada prosseguir, se o Melvin Gordon tiver alguns problemas que a gente sabe que ele tá passivo de ter, ele pode sim assumir a trincheira, porque ele já foi um cara que no college ele dividiu muito backfield com o Carter. Então é o cara que ele vai entender que ele vai correr ali 12, 15 vezes por jogo, mas se você precisar que ele corra 20, 25, ele também vai estar pronto para correr. É uma escolha que na hora eu fiquei um pouco irritado, porque juntou o dia anterior com a escolha do Surtain e não Fields, e me vem um trade-up no início da segunda rodada por um running back. Sim.
Aí eu comecei a ficar irritado, assim, do tipo, vocês estão fazendo só coisa burra. Vocês estão fazendo só coisa de 20 anos atrás, que não é possível. Mas aí, assim, com calma e respirando, é uma escolha que é um ótimo jogador. Inclusive, algum ensaio do Broncos falou que tem scouts ou pessoas do front office do Broncos que têm boas relações com alguns membros do front office do Dolphins e que depois da escolha, um membro do Dolphins teria mandado mensagem ou ligado, tipo assim, pô, sacanearam a gente, hein, hahaha, tipo, assim, na brincadeira mesmo, de, pô, eles sabiam que era nosso cara, não sei mais o quê. Sim. Então, realmente, foi para passar à frente do Dolphins e é uma escolha que está visando o médio prazo, não só impacto imediato, porque o Melvin Gordon acaba o contrato depois desse ano, se eu não me engano. O time, a posição de running back é uma posição que hoje em dia, se o cara não for top de linha, você não vai oferecer um segundo contrato. Você vai buscar um cara no draft ou algo do tipo, ou complementar o backfield com outros jogadores. E o Melvin Gordon não é esse cara top de linha, então já estão montando pelos próximos anos. E até uma pergunta que o Rodrigo mandou aqui pra gente, só um off rapidinho, o Branca mandou que o Ian Gomes bateu um home run contra o Yankees dele agora, muito feliz, nice. torcendo Gostamos. muito pelo Ian Gomes. Lembrando, pessoal, que aqui a gente não se resume só ao futebol americano, viu? Nas próximas semanas eu vou ter 2 lives com jogadores brasileiros do beisebol, o Bo Takahashi e provavelmente o Rafael Ohashi, que são 2 arremessadores brasileiros. Provavelmente eles devem estar aqui nas próximas semanas no canal. Mas o Rodrigo mandou, pessoal, não acho que poderiam ter dado uma moral para o Lindsay e economizado uma segunda e uma quarta? Ou realmente ele vai trazer mais que o Lindsay por ser mais fit? Olha, o problema do Lindsay, que a gente já viu, é a durabilidade. Né? E isso é uma questão que acho que o Broncos olhou para o Williams e pensou, acho que foi exatamente isso, é um bom jogador, estava entre os melhores running backs da classe, abrir mão de uma escolha de quarta, basicamente, para subir, não era muita coisa, não achavam isso uma grande... Considerando que Denver tinha 3 compensatórias de terceira, e isso é muito importante. Então tinha muita escolha de compensatória também, então beleza, sobe, pega o seu cara. O Lindsay, que até soltou um tweet de um emoji rindo na hora da escolha do Broncos. Eu vi. Mas acho que a escolha, você separar para olhar para um aspecto de team building, né? Montando o roster, pensando no médio prazo, porque provavelmente você não vai renovar esse contrato depois de 4 anos. Sim. É um cara que vem para ser uma solução, não sozinho, mas como você falou, 12, 15 carregadas aí por jogo, para de repente juntar com outro running back. Quem sabe ano que vem chega o draft e não escolhe o outro numa segunda, terceira ou talvez quarta rodada. Sim. E aí você tem aí um running back duo pelos próximos 3 anos, aí o outro sai, você já escolhe o outro. Então, ou até mesmo no mercado, né? Tem muito running back no mercado que eu falo, a gente pode achar que não, mas o conceito de comitê de running back tá se tornando muito comum na NFL, porque ninguém mais quer pagar 10, 12 milhões para um cara. Então, se você consegue trazer 2 caras por 4, 5 milhões e os caras fazem o que você precisa e um desses 2 caras é bom receber na bola, para os times vai funcionar, entendeu? E é uma opção mais barata e que não você tem 2 caras para assim, ó, esse cara hoje ele tá bem demais, então é bola na mão dele, é bola na mão dele, é bola na mão dele, entendeu? E eu acho que é assim que funciona, sabe? Não, mas você tá certíssimo, porque isso volta tudo para a questão de como o esporte é jogado hoje, como um esporte mais aéreo. Sim. Você pagar esse valor para um running back, para um cara que, no fim das contas, não vai ser o grande responsável por você ganhar ou perder, ele pode ajudar a set up isso, ele pode realmente trazer boas jogadas para isso, mas se você for olhar os números, especialmente questão de analytics, se você parar para olhar mesmo, o running back, a posição de running back não é uma posição que tem um impacto grande final para a vitória, a não ser que, de novo, não estou falando que são todos, que seja um cara top de linha, pô, King Henry. Derrick Henry, meu amigo, aí sim, entendeu? Aí beleza, você paga porque o seu time é o cara, basicamente. O Christian McCaffrey, por exemplo, você ou o paga, Saquon Barkley, que a gente sabe que os Giants vão eventualmente pagar o cara. O pessoal manda aqui no chat que comitê de running back é ruim porque fica difícil escalar no fantasy. É verdade. Eu dei sorte ano passado porque eu jogava em 3 ligas e em 2 delas eu consegui pegar o Derrick Henry. E na terceira eu peguei o Melvin. Tirou onda. Peguei o Melvinho. O Melvinho era dor de cabeça ou glória. Ou era 30 ou era 3. Então. Agora imagina eu que peguei o first pick numa classe minha. Christian McCaffrey. Christian McCaffrey, cara. Eu falei, pronto.
tô feito pra temporada. Tá Isso. tranquilo, O tá em pai está casa. online. Pai tá on, playoff é o mínimo. Pronto, consegui nada. É Não consegui isso. playoffs. É ótimo, Bom, incrível. bom, dando continuidade agora, na terceira rodada, oficialmente o Denver Broncos não teria escolhas, porém a equipe teve duas escolhas compensatórias de terceira rodada. Toda live eu tento explicar mais ou menos o que são as compensatórias, galera, mas é um pouquinho difícil até de entender como funciona a regra, porque a NFL que decide qual que é o valor do que, assim, se você, por exemplo, você abre mão, pegando o Denver como exemplo, o Denver Broncos abre mão do Melvin Gordon e não renova com ele. Aí a NFL faz um cálculo e fala, ó, a gente acha que o Melvin Gordon valia uma quarta rodada. Aí então você ganha uma compensatória de quarta rodada. Ou, o meu técnico foi embora, que foi o caso do San Francisco 49ers. O Saleh foi embora e o 49ers ganhou uma escolha de terceira rodada por conta disso. E o Rodrigo até mandou aqui, foi um trade down, Matheus. Trocamos pelas duas do Saints, não foi compensatória pra gente, tínhamos a 3.9. Então peço até desculpas, é que tava na ordem das compensatórias. Mas assim, na 98, veio um cara que assim, eu sou, pra quem não sabe, eu jogava de linha ofensiva, no período de draft OL é o que eu mais estudo. Você jogou onde? Eu joguei no São Paulo Storm. No Storm? Joguei no Iradíssimo. Jogou Storm. quais anos? Joguei 2015 até 2017, mais ou menos, porque aí eu ferrei o joelho. Aí eu não. Então quase a gente quase se esbarrou, então, que eu tava Quase. de técnico no Vasco e a gente pegou o Storm, foi Eu acho que 18 e 2018, 19. 18 e 18 e 19. 19. 19 eu não fui, mas 18 eu fui. É. 19 eu não fui, que eu tava já fazendo um trabalho à distância. E 18 eu fui, que hoje meu trabalho com o Vasco, quando retomar, se resume só a parte de scouting em vídeo mesmo. Né? Então a parte de campo eu afastei porque não tem mais tempo para isso. Mas. Então por muito pouco, hein? Muito pouco. Por muito pouco Muito a chance de pouco. barro, muito pouco. Muito pouco eu não joguei. É porque assim, eu joguei de OL e joguei de linebacker depois da minha primeira Uhum, cirurgia no joelho, que eu emagreci muito. E uhum. aí eu só tenho 1,80, eu já sou baixinho. Os caras falam, mano, sai do L, tá baixinho, tá magro, vai pra outro Tamo lugar. junto, bonde do 80, Aí tamo eu junto. joguei de linebacker por um pouquinho, a gente não se esbarrou. O Rodrigo mandou, eu sempre drafto OL no Madden, sou fã de montar super OLs. Eu sou do conceito, o ataque começa com OL, então infelizmente ninguém vai mudar minha opinião com relação a isso. E na terceira rodada, na escolha número Eu tô 98, contigo. Depois do QB, me dá uma boa L que e se assim, eu preciso ficar em pé. e se eu tô num cenário de draft que não tem nenhum quarterback que me agrada, mano, enche esse time de OL que 5 vitórias você vai ter com essa OL. E assim, veio na terceira rodada o Queen Miners. Queen Miners que era de Wisconsin Whittaker, faculdade de terceira divisão. Assim, foi uma surpresa assim. Ele foi convidado para o Senior Bowl depois que o center de Alabama, o Dickerson, teve a lesão no joelho. Ele foi convidado para repor ele no Senior Bowl e ele foi. E assim, pra quem não viu os vídeos dele de treinamento, mano, eu super recomendo. A barriga mais sexy do NFL Draft. Você, você viu a montagem do treinamento dele com o tema do Rocky? Vi. Gente, Cara, o cara derrubando árvore, o cara carrega. recomendamos a todos. É o Recomendamos melhor a vídeo todos. do draft inteiro. E assim, a gente, por mais que eu tivesse muito apaixonado pelo cara, eu sabia que ele ia sair mais ou menos nessa altura. Porque existe muito questionamento pela competição do cara. A D3 é a D3 por um motivo. Não é a melhor competição do mundo. A qualidade dos linhas defensivas e linebackers que você vai encarar é fraca. Ou não é do mesmo nível de uma Power 5 ou até de conferências fora da Power 5. O Cabeça Gigantesca mandou. Se ele não tivesse sido convidado, sairia muito mais tarde? Muito mais tarde. Muito mais Corria o tarde. perigo de Muito nem mais tarde. sair. Porque assim, quando ele chegou no Senior Bowl, ficou todo mundo. Veio esse menino aí, porque ó, ele é grandão, tem uns bloqueios legal nos highlights dele, e ele destruiu no Senior Bowl. E ele destruiu Uhum. contra gente forte. Ele quebrou a mão no treinamento e não pôde jogar a partida do Senior Bowl. Talvez isso até tenha derrubado ele um pouquinho, porque se ele Uhum. tivesse jogado no Senior Bowl, ele poderia ter saído um pouco antes. Mas assim, ele joga como guard e praticou como center no Senior Bowl. Ele foi colocado como center pelo NFL Draft, eu não concordo. Pra mim, ele ainda é guard. E assim, galera, é um monstro pro jogo terrestre. Mas um monstro, um monstro, um monstro.
Pra forma como o Denver joga, eu acho que ele é um encaixe perfeito. Uhum. Talvez não pro primeiro dia, pras primeiras semanas, mas se ele se desenvolver bem, ou se alguém ali se machucar, ele pode ser uma adição que, nossa, eu adoro. Acho que no jogo aéreo ele ainda pode melhorar um pouquinho, até porque ele vinha, a faculdade dele, eu até pesquisei um pouco. O Wisconsin era uma faculdade que corria muito com a bola. Então isso justifica ainda mais o que a gente estava falando de Denver ser um run first team, porque trouxe um center que tem essa mentalidade de correr e correr com potência. Mas assim, não sei se você tem alguma coisa pra falar ruim dele, mas se tiver, não fala, porque eu gosto demais do cara. Então, eu não tenho, até porque acho que o principal, para até ficar pessoal que tá acompanhando aqui hoje, para um cara de D3 ser selecionado no draft, o tape desse cara é uma das coisas mais fantásticas que você já viu na sua vida. Sim. Porque para o cara ter chance de ir para a NFL, ele tem que ter um cara de D2 já teria que ter um domínio absoluto em cima de todo mundo que ele encontrasse. Um Exato. cara de D3, Ele tem que ele tem ser que muito basicamente bom. parecer um adulto jogando com criança. Tem que ser nesse nível, assim. Que é Ele no pega caso. um cara com uma mão. E o highlights dele é É isso. isso. O highlights dele é um adulto. É como se você. Mano. Sabe o que É parece? como. Parece aqueles cara de 15 anos que é recrutado por Alabama, sabe? Que já tem 3 filhos nas costas. Isso. Ele é, sabe o quê? Aquele filme. Eu esqueci o nome do cara. Aquele filme do Deadpool que o super-herói, o russo, que é todo de metal, não sei mais o que qualquer coisa Sei. que ele encosta, ele quer. Eu esqueci o nome desse herói em específico. Mas que ele quebra tudo com uma tranquilidade, as coisas explodem nele, ele finge que não tem nada acontecendo, não sente nada. Isso é o Miner jogando na D3. O highlight dele não é tipo highlights uma Mandaram que é o jogada ou outra. Colossus do O X-Men. Colossus, isso, bom, Colossus. Então, ele era o Colossus jogando na Sim. D3, porque toda jogada ele escolhe alguém para humilhar. É basicamente isso, escolher alguém para humilhar. Eu cheguei a assistir tape dele mesmo só depois da escolha, Sim. porque esse ano não estava tão por dentro do processo do draft, mas, cara, eu sou fã do cara, e o mais importante, Mike Munchak é o técnico de linha ofensiva do Broncos. Qualquer jogador de linha ofensiva só chega lá com a aprovação do Mike Munchak, Sim. pode ter certeza. Se o Broncos for escolher um cara de D3 na terceira rodada, eu não vou criticar. Sim. E Eu não assim, vou galera, criticar. lembrando, por conta da pandemia, o contato dos times com os jogadores foi muito reduzido. Então, ele ter ido para o Senior Bowl foi muito bom, porque ele teve chance de falar com todas as equipes. Então, você pode ter certeza que, assim, ele chamou atenção, ele entrou no radar de muita gente. Uhum. E o Luiz Felipe mandou aqui, o Miners é o Andy Reid jogando na escola? Sim. Tipo É isso, tipo tipo isso. isso. Tipo isso. Bom, vamos lá. Dando sequência aqui, na escolha número 105, a equipe foi com Baron Bowning, linebacker de Ohio State, que assim, para a defesa de Denver, eu não vejo como um cara que chega para jogar, porque a defesa tá bem montadinha, mas é um nome bem legal ali para você usar já em algumas situações mais específicas, né? Eu gostei da escolha. Acho que o Browning é um cara que tem um bom potencial para, de repente, assumir mais uma vaga no meio. Ele tem Sim. mais tranquilo no pass rush e tudo mais, e pode ser um pouco mais focado nisso, mas eu acho que, de novo, é uma posição que o Broncos precisava. Era um cara que, essa altura do draft, poderia se encaixar com Best Player Available, né? Sim. Acho que dá para dizer mais ou menos isso. E quando você chega nessa posição, quarta rodada, você já começa a trabalhar justamente isso, Best Player Available. Ah, eu já tenho, sei lá, eu já tenho 7 corners. O meu Best Player Available é um corner. Dane-se, vou escolher o cara. Eu vou trazer, vou botar ele Dane-se, vou pra escolher o brigar com quem cara. tá Vou aqui, né? botar pra brigar. Se não der certo, eu troco ele com alguém, quer que seja, a gente dá um jeito, entendeu? Sim. Mas a essa altura do campeonato você tem que realmente buscar Best Player Available e não Needs. Acabou que encaixou com Need, então eu fiquei feliz com a escolha. Eu confesso que não vi tanto tape dele, eu mais li o que outros falavam, acompanhei com os monstros do On The Clock. Sim. A rapaziada fez E um trabalho fantástico. trabalho Pra quem absurdo. não comprou o guia, agora já não, assim, já não tem tanta mais utilidade. Mas pro ano que vem, galera, assim, é um negócio que vale muito a pena. Ajuda muito nessas situações, quando às vezes, por exemplo, eu sou um cara que eu sou ficcionado em linha ofensiva. O Pedro é um cara que tem um conhecimento de quarterback fora de série, na minha opinião, com todo respeito. E às vezes você gosta tanto de uma posição ou de outra e você não consegue ir atrás de tudo, por exemplo, pô, sai cornerback no dia 2. Eu já
pra mim, eu não tenho nem ideia de quem é, sabe? É difícil você conseguir acompanhar esses caras. Eles fizeram um trabalho sensacional. Só agradecer ao PH que deixou tá seguindo aqui o canal. Conseguimos bater a meta de 200 seguidores, pessoal. Obrigado por todo mundo que tá acompanhando. E eu concordo com você. Quando você chega no final da terceira rodada, você já, a menos que tenha, assim, uma necessidade do seu time, não gritante, mas uma necessidade, e tem um cara muito bom ali sobrando, aí você ataca a necessidade. No caso de Denver, não era uma necessidade tão imediata, talvez um linebacker, mas é um cara bom, como você falou, por exemplo, na escolha do Javonte Williams. A médio prazo é uma boa escolha. E o Rodrigo até mandou: se ele não ganhar a posição do Jewel, eu desanimo, porque eu não gosto do jogo do Jewel. Acredito que Browning começa. Eu acho que pode ser uma disputa interessante, Sim, porque eu não desisti do Josie Jewell ainda não. Acho que é um cara que, quando ele entrou, apresentou um bom potencial e como é uma posição que está meio aberta, acho que eles vão aguardar aí para ver o que pode acontecer. Não, sim. não ficaria surpreso do Browning tomar esse lugar do Jewell mesmo, não. Mas provavelmente segue sendo aí a posição mais fraca do elenco, a posição de inside linebacker. Só um minutinho, deu alguma coisa aqui na minha live, Pedro. Só um Opa, não, segundinho, por tranquilo, sem favor. problemas. Não, sem problemas, fica tranquilo. Bom, gente, só para vocês entenderem que aqui eu estou na minha casa, então tem que tomar alguns cuidados por causa de barulho, principalmente por causa do meu cachorro que adora participar das lives. É... Mas bom, dando continuidade, a equipe não teve escolha de quarta rodada por conta da troca do Javonte Williams e veio ali com duas escolhas na quinta rodada que eu acho as duas muito interessantes, cada um pelas suas características, que foram dois safeties. Um foi o Kadeem Stevens, de Texas, e o Jamar Johnson, de Indiana. O Kadeem Stevens é o cara que eu já tinha dado uma olhada, inclusive eu soltei uma matéria uma semana antes do draft com jogadores que eu gostaria no dia 3 e ele era um cara que estava mais ou menos nesse radar. O Jamar Johnson eu não tinha visto nada até o draft acontecer, mas assim, na minha opinião, o Kadeem Stevens tem mais assim ball skills. É um cara que você pode talvez arriscar um pouco mais em situações de fundo de campo, um cara que talvez tenha uma visão melhor do jogo para cobrir. O Jamar Johnson é mais porrada. Eu, pelo menos, eu vejo um pouco mais dessa forma. Então, eu acho que são dois caras que são apostas e são duas boas opções para você pôr no training camp e falar, rapaziada, aquele negócio do Batman, ó. Nós temos uma vaga aqui na empresa, então vocês vão ter que brigar por essa vaga. É bem por aí, é bem por aí. Acho que isso também mostra um pouco, já que o Johnson ele tem a capacidade, se precisar jogar ali de nickel, mais ou menos, ele Sim, consegue fazer. Mostra que o Vic Fangio não só teve muita influência no que ele queria nesse draft, porque Patrick Surtain, para mim, tem toda a cara de ser uma escolha mais Fangio do que de George Pat. Ele deve ter colocado a primeira montagem que ele viu do Surtain com a foto de Denver, ele colocou na parede da casa dele. Botou na parede, escreveu um bilhetinho, botou no bolso do Patrick Surtain no matter É what isso. e botou Primeiro ali dia no bolso dos dele. Rookie Minicamps, ele já vai chegar assim, assina isso aqui pra mim, por favor. É pra um amigo meu. Chegar em casa e colar assim em cima da cabeceira da cama. Mas acho que essas duas escolhas elas encaixam muito com o que eu imagino que o Vic Fangio vai fazer nessa temporada. A gente já sabe que o Fangio vai jogar com os dois safeties, com um nickel também em campo, que virou base defense na NFL hoje, você ter 3 corners, já com personnel 11 em campo, então é Exatamente. a forma de se jogar hoje em dia. E trazendo esses dois, você está querendo povoar a sua secundária e botar Exato. muitos jogadores de qualidade na sua secundária, porque alguém vai se machucar. A gente Sim, vai machucar, vai ter que ter um cara que vai entrar 2, 3 jogos, vai ter uma partida, vai começar a cansar, vai ter que entrar alguém no lugar, nesse drive é fulano, no outro não sei quem, por aí vai. Então isso vai acontecer. Então essas são escolhas de jogadores que cada um tem seu defeito, mas acho que um acaba balanceando o outro e você começa a montar um vestiário bastante variado na sim, secundária. Isso acaba sendo bom justamente para montar os game plans de semana a semana. Dependendo do exatamente. adversário, um pode jogar mais que o outro,
pode ter um estilo diferente de jogo e por aí vai. E, por exemplo, a gente pega o Luiz do Niners do Caos veio aqui essa semana, quando a gente falou, São Francisco, por exemplo, foi um time que foi mais conservador nessas escolhas desse ano, já pensando num cenário de lesões, porque o time também sofreu muito ano passado com isso, não foi só o Jimmy Garoppolo que ficou fora por lesões, o time perdeu o Sherman por boa parte da temporada, o Bolsa, acho que ele saiu da temporada bem no começo também. Então os times começam a pensar tudo isso, né? E numa temporada, como a gente falou, com a Covid, muitos jogadores deram opt-out, você tem que tomar muito cuidado, porque você tem menos contato com os jogadores, a sua equipe médica tem menos tempo para analisar o que chega desses caras. Os times, principalmente nesses rounds finais, eles atacam até com um pouco mais de segurança. E na sexta rodada, aí veio aquilo, né? Aí é um jogador que você fica assim, ok, um deles foi o Seth Williams, né? Receiver de Auburn, que era um bom jogador, tava num ataque que não era o ideal, vamos falar a verdade, o ataque de Auburn não era muito forte, e isso acabou até derrubando ele um pouco nesse processo, mas também não é um receiver que eu, pelo menos na situação que Denver tem hoje, não vejo que vai ser um cara que vai chegar, bater na mesa e falar, ó, galera, eu quero minha vaguinha aqui porque eu sei que eu sou bom. Você vai olhar, se para ver com calma aqui a posição de wide receiver do Broncos hoje, os 5 que você tá estão de cara na frente dele. Sim. E isso não tem nem espaço para discussão. Jerry Jeudy, Cortland Sutton, KJ Hamler, Tim Patrick e Deshaun Hamilton. Esses 5, por mais que eu tenha minhas irritações aí já com o Deshaun Hamilton por muitas coisas que ele faz no jogo, no mínimo esses 4 citados antes, ele não tira o lugar. Sim. Não tira o lugar de nenhum deles. Então é um cara que vem para compor elenco, é um cara que vem muito possivelmente para disputar vaga, porque sexta e sétima rodada o pensamento já chega a ser, inclusive, ruim para o jogador de uma forma, pensando de forma prática, ser selecionado. Porque um cara de sexta ou sétima rodada tem basicamente o mesmo peso de um cara undrafted. De um cara que tá undrafted. E aí o cara undrafted escolhe para onde ele vai. Exatamente. E assim, falando, a gente não vai entrar tão a fundo em undrafted, porque assim como o Minnesota ontem, quando eu falei com o Rafão, Denver assinou com muita gente, então não dá tempo pra gente falar com tantos caras. E sinceramente, eu não vou vir aqui falar, porque eu vi o jogo do cara lá do Middle Tennessee. Eu não vi. A menos que ele seja linha ofensiva. Se ele for linha ofensiva, talvez eu tenha assistido. Mas assim, um desses caras que eu gostei de 2 caras que Denver assinou na Undrafted Free Agents, que foi o Sean Bayer, que é tight end de Iowa. É um cara que ele ficou muito fora do radar por razões honestas, produção bem abaixo do que se espera, mas ele vem de uma faculdade que produz talentos muito bons, que é a Iowa, e pode ser um cara que ali no que a equipe quer fazer pode achar um espaço. Agora, o Warren Jackson, que é receiver de Colorado State, eu gosto mais dele, por exemplo, do que do Seth Williams. Eu acho que talvez ele seja um pouco mais limitado em como ele pode ajudar, porque ele joga um pouquinho de slot, foi um cara que eu falei também, ele falou, ó, eu fui dominante no slot, foi. Mas assim, fez um trabalho legal de slot, mas pra Red Zone, ele é um cara espetacular e pode ajudar nessa situação. O Seth Williams tem potencial para ser um receiver que faça de tudo um pouco, só que como o Denver está montado hoje, não favorece ele. Então, pra mim, por isso, talvez, como até você falou, pra ele ser escolhido ali não foi uma altura muito boa. Se ele tivesse assinado depois, ele poderia falar assim, pô, eu vou tentar ir pra um time com um corpo de receivers não tão bem montado, assim. Um time onde eu possa chegar e falar assim, ó, gente, posso jogar por fora, posso jogar de slot, posso fazer um monte de coisa aqui, hein? E em Denver ele não vai ter essa oportunidade. Não vai, e exatamente isso. Um cara que é selecionado na sexta, sétima rodada, se chega no training camp e undrafted jogou melhor do que ele, o time não vai ter o menor problema em cortar o jogador que foi selecionado na sexta ou sétima. Menor. Na quinta já começa a ter um pouco de peso. A quarta, com certeza, mas sexta e sétima rodada, o cara tá disputando pau a pau com o undrafted free agent. Pau a pau. Então, eu acredito que ele vem para essa situação. Não tem garantia nenhuma de vaga nesse time, até porque acho que ainda tem o Deontay Spencer, tem Tyree Cleveland, tô olhando aqui o elenco como um todo. Então tem muita gente pra posição de wide receiver. Só pra gente olhar, só de undrafted free agents foram 3 também. Teve o Brandon Mack de Temple, o Devontae Duke de South Florida e o Warren Jackson de Colorado State. Então, ou seja, só nesse fundo de draft já tem mais 3 caras pra você brigar.
Então É isso aí. já é uma situação um pouco mais complicada. E o Rodrigo mandou aqui: eu saí dessas escolhas round 6 e 7, poderiam ter sido usadas para subir para pegar um right tackle legal. É, assim, pode ser, mas aí Acho que já não tinha algo interessante disponível, é, né? Acho que o pensamento é mais ou assim, menos esse. numa quarta rodada, a gente teve Além alguns. de que o James estava saudável ainda, né? Sim, Ainda tinha esse exatamente. detalhe, estava saudável. Era. O Rodrigo também mandou. O Rodolfo perguntou: Broncos vai brigar por playoffs? Cara, se as coisas encaixam. Se tudo encaixar, Wildcard, só. pra ganhar a divisão não vai ganhar, porque tem Só uns. se é uma aberração, até bater por mais que seja rival bater aqui, só se alguma É, coisa bizarra acontecer com o Chiefs, e até com o até mesmo com o Chargers, viu? Chargers, até com o Porque. Chargers que o Broncos disputa título da divisão, mas fora isso, não disputa não. É. O Rodrigo mandou o Patton é pra Special Team. Sim, e assim, quando esses caras saem em sexta, sétima no Draft Agency, se o cara consegue jogar de Special Teamer, isso pesa muito a favor dele, sabe? Porque assim, Muito, é o isso aí. time pensa, eu tenho um cara que é receiver e eu tenho um cara que é receiver e retornador. Aí ele já fala, pô, é esse cara. E pra fechar, na sétima rodada tiveram duas escolhas. É, as duas, pra mim, têm mais ou menos o mesmo peso do Seth Williams, sabe? São caras que vão ter que ralar muito pra conseguir um espaço. Que é Kerry Vincent Jr., corner de LSU, que não jogou em 2020, deu opt-out da última temporada, jogou só em 2019. E o Jonathan Cooper, que é defensive end de Ohio State. Se eu tivesse que apostar em um dos dois pra ficar no elenco, eu apostaria no Jonathan Cooper mais uma vez, pelo fator special teams. Jonathan Cooper teve ali um bom trabalho como special teamer também em Ohio State. Mas assim, também são dois caras que, se conseguir um espaço no elenco, eles já têm que agradecer bastante. Já volta a isso, né, que você falou. Agora já é um ponto que você tem que começar a mostrar para que você pode servir não sendo titular, porque a probabilidade é essa, que você vai se tornar um reserva, você tem que ter uma versatilidade de posição, você não pode ser somente um outside corner, não pode ser somente um edge rusher, você tem que ser um cara que pode contribuir em special teams, você tem que ser um cara que saiba bloquear em punt, o que quer que seja, um cara que consegue chase down, jogar de gunner, algo do Sim, tipo. Então você tem que mostrar vontade. Você tem que exatamente. mostrar, eu faço qualquer coisa. Eles Exato. querem E que eu você tem que fique estar à plantando disposição para bananeira fazer em campo, eu tudo, né? planto. Por isso que eu falo, Exatamente. o Vikings, por exemplo, selecionou no final da quarta rodada o Janarius Robinson, de Florida State, que ele é defensive end também. E foi um cara que eu adorei, porque assim, na entrevista que eu fiz com ele também, gente, eu vou fazer jabá da entrevista o tempo todo, vocês vão me Tem que desculpar. fazer, cara. Tem que Confere lá fazer. no Você fez o quê? canal, ó. 200 e Ó, tantas? Não foi todos, isso? todos esses caras aqui, ó, Tem que fazer. boa Tem parte que deles eu fazer. falei, ó, Patrick Surtain eu falei, deixa eu ver. Acho que o Seth Williams eu também falei. O Kerry Vincent Jr. eu acho que eu também falei. Mas assim, todo time, todos os 32 times tem jogador que eu falei. Você quer ver alguém que seu time assinou? Vai lá, entendeu? Tem jogador lá, confia que tem jogador pra vocês conferirem. Mas assim, ontem, quando eu falei com o Rafa e a gente falou de Janarius Robinson, eu gosto muito dos jogadores que são de fundo de draft, que têm consciência de que eles têm que trabalhar muito no Special Teams. Porque o cara já vai chegar no training camp com a mentalidade de assim, ó, eu preciso focar nisso aqui, eu preciso focar nisso aqui, eu preciso focar nisso aqui. Teve a última escolha do draft esse ano, Mr. Irrelevant, foi um linebacker de Houston, que foi pro Tampa Bay Buccaneers, que na entrevista com ele, ele falou, se eu chegar na NFL e eu tiver que jogar como special teamer a vida inteira, tá tudo bem. Porque eu vou ser o melhor cara da posição. E essa mentalidade que esses caras têm que ter. Se eles não tiverem essa mentalidade, essa disposição pro special team, eles já estão com o pé fora do elenco. A menos que eles sejam muito especiais. E aí ainda tem outra coisa, que o pessoal, assim, fala, pô, é uma carreira ruim, jogar só de special teamer. Se eu não me engano, ano passado, o salário mínimo do jogador da NFL, calouro, o que é que seja, mínimo, era $600 mil no ano. Ó, Salário mínimo. você quer ver um Você vai jogar, negócio legal? Ó, digamos que ao longo da carreira dele, a média de salário mínimo acaba se tornando aí, sei lá, $750 mil. sim. O cara se jogar 10 anos, 10 anos, imagina que não tirou imposto, porque isso é uma conta que a gente não vai fazer agora. São 7,5 milhões, meu amigo. Vocês sabem 7,5 quanto. milhões Ó, em 10 anos, se, jogando
15, 12, 13 jogadas por jogo. Se vocês realmente acham que os caras se importam em jogar em special teams, vamos pegar um exemplo brasileiro. Vocês sabem quanto que o Duzão ganha pra ser practice squad do Miami Dolphins? Aí, fala aí. 660 mil dólares. Por ano. Por Vai ser ano. practice squad. Por ano. 660 mil dólares. Você acha que o cara realmente fala, eu só tô jogando no retorno de punch, eu não acredito, o treinador não gosta de mim, ele não me Não, aproveita. o cara que pensa isso, tchau, porta. Sabe, assim, a gente sabe que Tchau, a dinheiro, porta tá ali, vai a embora. gente sabe que dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. Mas assim, pra esses caras, mano, é a vida deles, gente. A gente tem que entender que quando eu, o Pedro, que já jogamos, a gente tá aqui falando, discutindo, a gente é torcedor, a gente é jornalista, a gente é analista, a gente tenta olhar o lado profissional das coisas. Pros caras é sustento, entendeu? É alimentar, é pôr dinheiro em casa, entendeu? Eu não consigo lembrar agora, mas teve um jogador de Houston que eu falei também, eu acho que é Eli Howard, que numa das respostas dele, que não foi pra mim, ele falou pra um jornalista americano, e falou assim, a primeira coisa que eu mudei minha chave nesse processo de draft foi que, a partir de hoje, eu estou disputando com... Não estou disputando mais com um moleque de 18 anos que tá entendendo o que é a vida. Eu estou disputando com um cara que é pai, com um cara que é casado, com um cara que tem conta pra pagar e o cara que... E assim, essa é uma chave que muitos caras não conseguem virar pra NFL. Aquele menino de Last Chance U, o Ronald Ollie, que não foi draftado e depois foi na época era Oakland ainda, eu acho que ainda não tinha virado Las Vegas. Era Oakland ainda. Ele não virou essa chave, gente. O cara não teve E tinha qualidade pra ele jogar. Tinha qualidade, mas ele não tinha grana pra treinar, gente. E não importa que o cara passou no programa da Netflix, pá, nananã. Gente, se você... Um bom exemplo, que é um cara que eu particularmente não gosto dele, é o que era quarterback na primeira temporada de Last Chance U, o John Franklin III. Eu detestava ele, como a personalidade dele eu acho horrível como jogador. Ele foi pra Auburn, aí jogou como QB, aí não deu certo em Auburn, foi pra FAU, jogou como receiver, foi pra NFL, virou corner, foi pro practice squad do Tampa Bay Buccaneers e tem um anel do Super Bowl. O cara, ele fez o que ele tinha que fazer pra ficar no elenco, sabe? É isso aí. O cara pode ser babaca o que quer que seja. Mas o cara, ali dentro de campo, cara, isso é uma parada que, Matheus, você vai saber também, cara. Quando a gente tá num vestiário com 50, 60, 70 cabeças, sim, a verdade você não é amigo de todo mundo. Não. Você não é amigo de todo mundo. Não tem como você, num grupo de 70 pessoas, gente, vamos ser prático aqui. Você no colégio era amigo da tua turma inteira? Não. Não era. Qualquer pessoa, tô dizendo assim, todo mundo que tá participando aqui hoje, você não era. Você poderia ter o seu colega, você podia respeitar fulano, você poderia, no dia que é aniversário de alguém da turma, e todo mundo vai, você vai lá, você se dá bem, você dividia o bolinho, entendeu? Divide o bolinho, entendeu? Cara, aquilo ali é um ambiente de trabalho. Você que está trabalhando hoje, você é amigo de todo mundo no seu trabalho? Não, você não é. É a mesma coisa. Exatamente. O importante do vestiário, você não tem que ser amigo de todo mundo. Você tem que respeitar todo mundo. E você, na hora do vamos ver, você tem que dar o sangue ali pelo time. Isso que é importante. E os grandes vestiários que a gente vê aí ao longo da história no esporte tem isso. Não precisa ser todo mundo amigo. Eu já cansei, nunca vou citar nomes, eu já cansei de ver porrada sair em treino quando eu jogava no Botafogo, quando eu fui técnico no Vasco. Porrada aí. Eu também já saí. Eu já saí na lateral, digo mais, com um dos melhores amigos ainda por cima. Ele é amigo meu até hoje. Eu lembro que, assim, eu jogava como center e uma vez eu briguei com o center reserva. Assim, aí. Não reserva, a gente brigava por posição e treino, assim, a gente acabou discutindo muito. Eu lembro disso até hoje. Um dos meus melhores amigos, o Fernando Vada, a gente ia e voltava pro treino junto, e ele jogava de linebacker, eu jogava de center ainda na época. Teve uma jogada que a gente saiu na mão, literalmente, depois que a jogada acabou o treino. A gente foi embora junto, os caras, mano, como pode isso, sabe? Maturidade também. Tem essa parte da maturidade, sabe? Aquilo ali é um negócio, você tá trabalhando ali. E isso às vezes falta para alguns caras que não conseguem fazer a transição pro NFL, por mais que sejam bons jogadores, caras que sejam atléticos pra caramba. Quantos caras a gente já não viu? Por exemplo, um exemplo que recentemente saiu foi o Rashad Weaver, que Miami, eu não lembro se Miami assinou com ele pós-draft ou pegou ele bem no finalzinho, que era um cara que todo mundo ficou, nossa, mas por que ele caiu tanto? Pô, era um bom defensive end. Todos os treinadores que passaram na mão dele desde que ele chegou na NFL falam, o cara não tem ética de trabalho.
E, Exatamente. e sabe? Acabou. Por exemplo, ele foi pra Miami, onde tá o Brian Flores, que se você não tem ética de trabalho, o cara te corta rápido. E pelo que eu vejo, o Vic Fangio é um cara também que, assim, Também não tem paciência, não. não Big tem Fangio muita não tem paciência, não. paciência. Não tem. Então, Não a tem. gente até fugiu um pouco do tópico, mas é só pra gente tentar, às vezes, ilustrar pra vocês, galera, que é um negócio que é o trabalho, é profissão. Não E é fã, não é um negócio de fã pra eles, é isso. trampo, entendeu? E essa parte que a gente está falando agora, isso é uma coisa que qualquer atleta profissional vai te falar. Essa parte do vestiário, não importa o nível do esporte que você joga, é a Não, mesma coisa. sempre. Essa parte do vestiário não muda. Você, de novo, você não precisa ser amigo de todo mundo, mas você tem que ter o respeito com o cara do teu lado, Sim, de você dar o seu máximo, dele dar o seu máximo por você e pelos outros, e você respeitar o cara como adulto ali dentro. sim, Respeitar o cara como homem ali no vestiário do teu lado. O que não exatamente. cola é desrespeito, molecagem, isso aí não rola. E Não, quando rola, não, pode ser, pô, se fosse eu e você aqui, Matheus, se fosse eu fazendo alguma molecagem contigo, não precisava nem ser eu cobrando alguma coisa. O time ia te cobrar. exatamente. Você naturalmente ia ser tirado pelo vestiário, nem por Exato. indivíduos. O vestiário por si só ia falar: esse cara não, É, não, não presta pra estar aqui, tchau pra esse cara. e isso é uma coisa que a Entendeu? gente fala que às vezes falta na NFL. E, por exemplo, foi uma mudança de chave que foi a chegada de Tom Brady, por exemplo, em Tampa Bay. Os Perfeito, caras perfeito, comemorando, eu não perfeito. lembro se eles comemoraram um título, o título da Foi, foi, NFC. foi da conferência, foi da É, conferência. Foi comemorando o o título da Lavonta NFC. David, não foi? Eu acho que fez isso. É, acho que Que foi. comemorou. É. E aí o Brady chega no vestiário com 5 anel na mão. Fala, meus amigos, vocês estão comemorando o quê? Entendeu? E assim, se é um James Winston, você fala, meu, vai lá pro seu canto, deixa em paz aqui. Agora, Vai mano, comer um W aí, pô. Vai. é o Tom Brady, mano. E esse tipo de. Não estamos dizendo que nenhum desses caras, assim, falta ética de trabalho ou qualquer coisa desse tipo. Mas são caras. Esses caras têm que entender que nesse momento de transição, eles têm que ter um momento deles lá de diversão e tudo mais. Mas principalmente nesse momento de pré-temporada, a seriedade que esses caras têm que ter com o treino, com o jogo, com as reuniões que os caras passam. Pra quem já viu Hard Knocks, sabe que os caras ficam, mano, entulhado de estudo, de vídeo, de treino. E às vezes o cara fica E 5 se horas. você não estudou, meu amigo, aqui, ó. É E, isso que vai acontecer contigo se tu não estudou. e assim, Aqui. na NFL, principalmente pra esses caras, o cara fica 5 horas na sala de vídeo e ele é terceiro, quarto ali, o cara vai ter 5 jogadas. Se nas 5 jogadas ele não conseguir fazer alguma coisa, os caras vão falar, ei, rapaz, sei É isso não, aí. hein? Bom, gente, chegamos aqui ao final, né? Vários momentos a gente acabou fugindo do assunto, mas foi uma resenha muito boa. Pedro, queria só agradecer de verdade você ter participado aqui comigo. Falo sem rasgação de seda, sem nada, que você foi um dos caras que me fizeram pegar muito gosto por futebol americano, na época do Não, esporte que isso, cara. interativo e tudo mais. Vocês fizeram lá um trabalho que não tem retorno pro futebol americano, foi um trabalho sensacional e que quem não conhece deveria conhecer mais, de verdade, sem tanto ele quanto o Rafão, Otávio, todo mundo daquela época que teve um trabalhinho ali. Trabalhinho não, né? Porque a gente até brincou antes da live, um trabalhão com muita coisa que vocês tinham que fazer. É, e assim, queria agradecer de verdade. Saiba que você vai estar sempre convidado. Se você quiser participar, você fala, Matheus, eu quero participar da live. Arruma um dia aí na semana que o Olha que eu Vic, falo, o hein? Vic Olha que fez, eu o falo, Vic hein? fez me deixou louco e eu preciso desabafar. Você pode. Fechadíssimo, cara. Ou, Fechadíssimo. por exemplo, quando a gente pode deixar combinado, quando o Justin Fields fizer um jogo de 400 jardas, eu Pronto, falo, já deixa marcado eu já. falo, Deixa gente, marcado. segunda-feira o Pedro estará aqui. Pode deixar marcado, A porque gente vai vai, a gente acontecer. vai abrir, a gente vai abrir o vídeo do jogo e vai analisar, jogar por jogar. Cara, eu fecho. Eu Mas fecho assim, e obrigado, obrigado. Aí, ó, o Cabo Gigante, nunca mais ele voltará. Pô, você tem que confiar no Justin Fields, rapaziada. Bom, mas assim, obrigado de verdade. Você tá convidado pra vir aqui quando você quiser pra falar de Denver, pra falar de quarterback, pra falar de qualquer coisa relacionada ao futebol americano. As portas estão abertas. Sempre que você quiser participar aqui, só dá um toque que você tá mais que convidado. pô, valeu demais, Matheus. Agradecer a audiência do pessoal aí. E, cara, do fundo do coração mesmo, acho que isso, eu falo isso por todo mundo daquela época que passava NFL no esporte interativo. Obrigado demais pelas palavras. E, cara,
a gente se divertia demais fazendo aquilo. Aquilo Sim. era um trabalho, mas eu acredito de coração que acho que o pessoal que assistia com a gente via o quanto a gente estava de fato se divertindo nas transmissões, o quanto as risadas eram mais do que sinceras, o quantas vezes a gente não teve que ir para break porque eu não conseguia falar alguma coisa, ou o Luizinho estava engasgando de rir, tinha que cortar. Eu tive que chamar break já, cara. Porque eu acho que o Otávio não estava conseguindo falar, eu falei, ó, aí o Beltrão no meu ponto pede, chama o break aí você que não tá dando para ele poder respirar, chamou. Então, assim, era muito bom e, cara, acho que o nosso maior orgulho é saber que a gente conseguiu levar a NFL a pessoas que talvez nunca teriam acesso Sim. e nunca saberiam que esse esporte existe. É. E esse é tranquilamente o meu maior orgulho daquele trabalho que a gente fez. Acho que no dia que a gente soube que a emissora não ia renovar, foi um dia muito triste. A gente soube antes mesmo da notícia sair, é claro, a gente não podia Claro. falar nada. Mas quando a gente soube, a gente ficou muito triste. Cara, quando saiu a notícia que não ia renovar, as mensagens que vinham da galera em privado, no Twitter, no Facebook, no Instagram, mostrou que, cara, o trabalho que a gente fez com tanto carinho e tanto amor vale a pena. Sim. Então, obrigado mesmo pelas palavras Imagina. e Não é porque ele tá aqui. Sendo 100% sincero, a gente nunca tinha conversado oficialmente nunca, nunca, até nunca. eu fazer o convite. E assim, eu fiquei muito feliz quando ele falou que tava acompanhando os vídeos do Pro Day, tudo mais. Pra mim foi um negócio muito bom. Eu sou jornalista de formação, então pra mim saber que meu conteúdo tá chegando em caras como ele, como o Rafão, toda a galera que eu não vou falar cresci, porque eu também não vou deixar vocês tão velho assim na conversa, né? Mas assim, Já passei dos 30, não é pra tanto. Calma. não, mas assim, caras que eu aprendi muito de futebol americano assistindo, caras que eu acompanho até hoje. Quando, assim, você e o Rafão fizeram a live sobre quarterbacks, eu assisti muito. Eu vi que o Pedro tinha mais ou menos a mesma linha de pensamento que eu sobre o Zach Wilson. Eu falei, cara, eu tô num caminho certo aqui, porque eu tô conseguindo ver mais ou Ó, menos as coisas no. a gente pode estar errado, que eu errei o Deshaun Watson. Não vamos esquecer disso Não, aí, mas não. é que a gente fala, o draft não é uma ciência exata, Não mas é, a não é, gente não tem como. analisa com o que a gente vê, né? Não tem Isso, como. o que a gente pode, o máximo possível. Mas bom, obrigado de verdade por você estar aqui. Ó, falando em Rafael Martins, ele tá fazendo live na Twitch agora. Eu vou até Uhum. confirmar o tema. Ele tá falando, acho que sobre a NFC Leste lá no canal dele. Com Então, a Jaque do Esportismo, tá com lá a hoje Jaque com do ele. Esportismo, eu vou Isso. fazer o famoso raid aqui, pessoal, para quem quiser acompanhar direto a live dele lá. E Pedro, antes da gente fechar só, suas redes Opa. sociais, onde o pessoal pode Opa. seguir, o pessoal pode te mandar uma camiseta bonitona do Justin Fields do Pô, eu Chicago vou Bears. aceitar. Eu vou aceitar. Vou aceitar e vou vestir. Quem quiser me seguir nas redes sociais é Pedro DEC Pinto. Aí o pessoal tá brincando, Pedro Décio Pinto. Mas Pedro A quinta série veio no DEC. chat aqui, Quinta série já eu... veio. Pedro DEC Pinto. Tanto no Twitter, Instagram. Não tô planejando nada agora, mas na Twitch também, mais pra frente vai ter alguma coisinha aí. Venha, Não venha. necessariamente essa temporada, talvez temporada que vem. Mas é isso. É E isso. agradecer mais uma vez o convite aí. Bom, E você pode ter certeza, cara, que no dia que o ó, Justin Fields arrebentar, eu no tenho mínimo uma a DM eu vou lousa, te eu tenho mandar. uma lousa aqui no meu quarto, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu vou te mandar isso no Twitter, eu vou marcar o pessoal no Pode Twitter. mandar, Eu vou pode mandar. colocar Justin Fields 400 jardas e eu vou colocar o arroba do seu Twitter aqui, que eu vou te chamar no Pode dia que isso botar, acontecer. pode botar, pode Mas botar. assim, galera, obrigado Pode de botar. verdade por estar aqui, ó. A gente conseguiu bater a meta de 200 seguidores, queria agradecer. Tô muito novo de Twitch ainda, acho que é a segunda ou terceira semana só que eu tô fazendo live. Se tudo der certo, espero que o Pedro possa voltar aqui antes da temporada começar, pra gente fazer um recap de Denver ou fazer um recap da AFC Oeste. Ou de qualquer coisa de NFL. Vamos ser sinceros que o Pedro acompanha bastante, ele tá mais que preparado pra gente poder falar de qualquer coisa. Mas, Pedro, obrigado de novo. Ó. Eu não vou nem puxar pra tela individual, já vou fechar com a gente aqui. Obrigado de coração por estar aqui comigo hoje. E até Te uma agradeço, cara. próxima. Até a semana 4 da NFL, quando o Fields me mandar 400 jardas. Porra, cara. Até o inevitável playoff que ele vai ganhar um jogo lançando sei lá quantas jardas, isso aí vai acontecer. E eu vou estar mais uma vez assistindo no final de semana em janeiro com o Broncos em casa, sem Bom, jogar nada. é isso. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado, Pedro. Até uma próxima. Valeu.
Pera aí, só que eu tô fazendo o famoso raid.